Com as bênçãos de Deus, damos início à 144ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito à vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 62. Ó Deus, ó meu Deus, em ti estou vigilante desde o raiar da luz. De ti teve sede a minha alma. De quantas maneiras será por ti atormentada, deste ardor a minha carne. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador, 3 minutos com a parte. Peço suspensão da sessão por 3 minutos. Vamos esperar constar a presença no painel. Coloca em discussão o pedido de Vossa Senhoria. Tem que pedir de novo, né? Solicita a vereadora que prossiga com a leitura. Declaração Universal dos Direitos Humanos. PL. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Direito da criança e do adolescente. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Lido, senhor presidente. Obrigado. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 140ª sessão ordinária realizada em 4 de julho de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que queiram se levantar. Então fica aprovada a ata da 143ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 114ª sessão extraordinária, realizada também no dia 4 de julho. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então está aprovada a ata da 110ª sessão extraordinária. Passamos à leitura do expediente. Pois não, vereador. Peço novamente Vossa Excelência, agora já registrada a presença, suspensão de sessão por 5 minutos. Coloco o pedido do vereador Eduardo Agazito, suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Então fica suspensa a sessão por 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Doutor Alexandre Moral. Presente. Raimundo Azevedo. Doutor Legacia, presente. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Presente. Eduardo Bosco. Renatinho. Presente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Só informar a Vossa Excelência que nós estamos apresentando aqui, para ser lido na ordem do dia votado, um pedido de urgência especial, requerimento esse escrito, né, que nós apresentamos para que o projeto PL 2016 aí, que está afligindo mototaxistas e taxistas, possa ser votado nessa sessão e ser decidido isso de uma vez por todas. O requerimento será lido no expediente e deliberado. Na ordem do dia. Solicito ao secretário fazer a leitura. Vou passar aqui a leitura do recebimento do expediente do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 31/2016, que altera a lei municipal 1071, de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências, e institui o Fundo Municipal de Direitos do Idoso. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Solicito que seja anunciada a presença da conselheira tutelar, senhora Simônia. Será constada em ata a presença da conselheira titular, a senhora Simone. Solicito, então, ao secretário a fazer a leitura dos requerimentos e suas respostas. Alumínio 5 de julho de 2016, ofício 4/240/2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 157 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. A possibilidade de realizar a limpeza do local Rua José Pires de Arruda. Sim. 2. Se positivo, quando será feita? Está na programação da equipe de limpeza para que seja feita após a conclusão da roçada das estradas. Portanto, no mês de julho deverá ser feita a roçada dessa área remanescente do loteamento Alfa. Caso negativo, prejudicada respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Alô, senhor presidente. Vereador, 3 minutos com a parte.
Também peço que seja anunciada a presença do senhor Aloysio Calvo, presidente do Conselho Municipal. Ok, também será constar em ata a presença do senhor Aloysio Calvo, que, aliás, prestigia aqui todas as sessões das segundas-feiras. Alumínio, 5 de julho... Ah, não, quem? Alumínio, 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 156 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. A possibilidade de colocação de bico de luz no poste indicado acima. A indicação se refere à Rua José Pires de Arruda, em frente ao numeral 50. Sim. 2. Quando será colocado? Primeira quinzena de julho, solicitando o projeto e o orçamento para instalação. O mesmo deverá ser apresentado até o final do mês de julho para análise e deliberação. Se não, por que prejudicado? Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Alumínio, 5 de julho de 2016, ofício 4238 de 2016. Sentiu, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 155, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme requerido. 1. É possível retirada da boca de lobo presente na rua Luz de Lima, em frente ao numeral 50, no Granja Modelo, será analisado em função da topografia do local, pois as bocas de lobo são construídas nos pontos mais baixos para a captação de águas pluviais, independente do comércio local ou de alguma residência. Será analisado porque a eliminação de um ponto de captação poderá causar dano aos outros munícipes. Se sim, quando e caso negativo, porque ambas prejudicadas, respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Ofício 4237, de 5 de julho de 2016, excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao requerimento 154 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme requerido. 1. Serão contratados fisioterapeutas para suprir a vacância das funcionárias acima descritas? Sim. 2. Se sim, quando ocorrerá? No momento em que ocorrer o encerramento do contrato dos atuais fisioterapeutas, serão contratados servidores aprovados no concurso público 1/2016, já realizado e homologado. 3. Caso negativo, prejudicado. 4. Porque houve diminuição de atendimento? Não houve diminuição, e sim férias de uma fisioterapeuta. 5. É possível o retorno do atendimento domiciliar nos moldes anteriores, ou seja, 2 vezes por semana? Está sendo feito atendimento de acordo com a demanda. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4236, de 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 153 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme o requerido. É possível realizar reparo no local acima citado? Rua José Pires de Arruda, no Granja Modelo? Sim. Se sim, quando irá ocorrer? Na próxima operação tapa-buracos, que deverá ser feita na primeira quinzena de julho. Caso negativo, por quê? Prejudicado. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4235/2016, de 5 de julho de 2016. Sentiu, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 152 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme requerido. 1. É possível a realização de reparo no local acima citado? O local é a Rua Geraldo Rodrigues da Silva, frente aos numerais 104 e 74. Sim. Quando irá ocorrer? Resposta 2. Na próxima operação tapa-buraco, segunda quinzena de julho. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, ao presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Ofício 4234 de 2016, de 5 de julho de 2016. Sentiu, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 151 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme requerido. 1. É possível a realização de reparos na lixeira aludida? A lixeira aludida é da rua Gregory Ivanou, no bairro Areia Branca 2. Resposta: sim. A lixeira foi reformada no final do ano passado, mas em função de atos de vandalismo ela foi destruída. Será substituída por outra nova, no mesmo modelo das demais instaladas por todo o município. Se sim, quando? E caso negativo, por quê? Seguem ambas prejudicadas. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Ofício 4233 de 2016, alumínio 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 150 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue, conforme requerido. 1. É possível a realização de limpeza dos córregos do município? Sim. 2. Se sim, quando será feito? Prejudicado. 3. Caso negativo, especificar o motivo. Prejudicado. A pergunta 1 é sim. A limpeza das margens em todos os córregos da área urbana é realizada de forma permanente.
que justifica o prejudicado do 2 e 3. 4. Qual a frequência com que os córregos estão sendo limpos? Na época chuvosa, a limpeza foi intensificada, chegando a ser roçado a cada 60 dias. Mas no caso de algum obstáculo que fique preso na entrada da tubulação, a equipe do Departamento de Serviços Urbanos faz a retirada, tão logo o nível da água do córrego abaixo. No caso específico da foto anexa, presente ao requerimento, essa galhada ficou presa na entrada da tubulação na próxima Praça 8 de Março, na Vila Paraíso, em decorrência das fortes chuvas da primeira semana de junho. Mas no dia 10 de junho, o nível do córrego baixou e o material foi retirado pela equipe da PMA. É possível aumentar a frequência? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 4, 232/2016, de 5 de julho de 2016. Sentido, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 149/2016, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos a informar o que segue, conforme requerido. 1. Vai ser realizada a manutenção na rua Antônia Felizbina em toda a sua extensão? Sim. B. Se sim, quando será realizada, explicar como se dará a execução do serviço. Estamos programando a execução. Ela será conforme normas técnicas de manutenção de estradas vicinais. 6. C. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Ofício 4, 231/2016, alumínio 5 de julho de 2016. Excelente senhor presidente, em atenção ao requerimento 148/2016, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos informar o que segue, conforme requerido. 1. É possível realizar na Rua Madre Paulina, em toda a sua extensão, a manutenção? Sim. 2. Se sim, quando será realizada, explicar como se dará a execução. Estamos programando a execução da manutenção. Ela se dará conforme normas técnicas de manutenção das estradas vicinais. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Ofício 4, 228/2016, alumínio 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 145/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue, conforme o requerido. 1. A Prefeitura está realizando a limpeza dos bueiros da cidade? Sim. B. Se sim, qual a frequência com que são limpos? De acordo com a situação de cada local. Porém, em alguns casos, não é só o bueiro, mas toda a tubulação fica obstruída, o que requer a utilização de um caminhão conjugado para a execução do serviço. E essa alocação é feita seguindo a viabilidade financeira. C. Caso negativo, especificar o motivo. Prejudicado. D. É possível a realização de limpeza nos bueiros do bairro Paraíso, em especial na Rua Mariana. Será feita vistoria pela equipe da PMA na Rua Mariana. E. Se sim, quando serão limpos? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 4, 227/2016, alumínio 5 de julho de 2016. Excelente senhor presidente, em atenção ao requerimento 144/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. Quantas luminárias foram colocadas no local até o momento? Local... Iluminação pública no final da estrada Horácio Lourenço, até o bairro Colina Verde. 4. B. Em que fase o andamento da implantação das luminárias? Segunda. C. As fases de colocação das luminárias foram continuadas? Sim. D. Caso negativo, especificar o motivo. Prejudicado. E. Quando serão colocadas todas as luminárias faltantes no local? No momento estão sendo orçada a colocação de mais 4 luminárias, cujas mesmas deverão ser instaladas nos próximos 90 dias. Restante dependerá de disponibilidade financeira. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 4, 226/2016, alumínio 5 de julho de 2016. Excelente senhor presidente, em atenção ao requerimento 143/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. A possibilidade de realização de reparos do asfalto da rua citada. A rua citada é a Rua Marcolino Tavares, no bairro Pedágio. A Sabesp já havia sido contatada e providenciou os reparos na segunda semana de junho. Se sim, quando? E caso negativo, por que seguem prejudicado? Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 4, 229/2016, de 5 de julho de 2016. Excelente senhor presidente, atenção ao requerimento 146/2016, da autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. A quem é responsável pela Defesa Civil? Na realidade, a resposta do requerimento, a Prefeitura se enganou a falar que era da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, porque é de minha autoria o vereador Eduardo da Delegacia. Então, em atenção ao requerimento 146, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos a informar o que segue conforme requerido. A. Favor publicar e afixar os telefones de contato da Defesa Civil e de seu responsável. Luiz Rodrigues de Oliveira e o servidor José Severino Araújo. Telefones 11 4715 2434 e o número 199. Finais de semana e feriados. Celular 97274 3333. Quem atende é José Severino de Araújo.
B. Favor publicar e fixar os telefones de contato da Defesa Civil e de seu responsável. Publicação já realizada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, ao presidente da Câmara, Dr. Alexandre Amaral. Ofício 4.224 de 2016 e 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 140 de 2016, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos a informar que segue conforme requerido. Já foi realizado o processo licitatório para os referidos projetos. Projeto de infraestrutura para o asfaltamento do Areia Branca. Resposta, não. 2. Caso negativo, quando pretende licitar? Estamos aguardando a conclusão do projeto. Caso negativo, caso positivo, enviar cópia integral do processo licitatório. Prejudicado. Requerimento 147 de 2016. Perdão. Ofício 4.230 de 2016, DVSA, número 5 de julho de 2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 147 de 2016, do vereador Eduardo da Delegacia, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. É possível restabelecer, a partir de agora, o pagamento total das taxas de arbitragem em favor dos clubes de futebol amador de nossa cidade? Poderá ser objeto de estudo. B. É possível estabelecer convênio ou aditar os termos e valores do presente, no sentido de que o espaço físico da Associação Atlética Alumínio seja utilizado para mando de jogos e treinamentos? Poderá ser objeto de estudo. C. Com relação ao campo de futebol da Vila Paraíso, quando se deu a colocação da grama no local? Quem foi a empresa responsável pela execução da obra? Qual tipo de grama foi colocado no campo? Qual o tempo necessário para que a grama se fixe adequadamente no local, garantindo assim maior durabilidade e qualidade do gramado? A grama foi colocada em abril de 2016 pela empresa W2M Construtora, grama tipo esmeralda, em condições normais, é necessário aproximadamente 90 dias. D. Quando as quadras poliesportivas municipais das escolas serão efetivamente abertas em favor da comunidade? O Departamento Municipal de Educação coordena sessões do uso das quadras para a população fora do período de aulas e tem seu atendimento normal. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara, Dr. Alexandre Amaral. Ofício 4225, de 5 de julho de 2016, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 141 de 2016, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Quantos são os farmacêuticos concursados da Prefeitura Municipal de Alumínio? Qual a carga horária de um farmacêutico? Enviar o nome completo dos farmacêuticos concursados, bem como o número de inscrição no processo respectivo, no conselho respectivo. Um farmacêutico, carga horária 6 horas. Farmacêutica Adriana de Carvalho Garavello, CRF 20.299. Existe lei, decreto, portaria ou qualquer documento ou ato oficial publicado que permita o fracionamento do atendimento da farmácia do posto de saúde? Resposta. Segue anexo documentação. 3. Caso específico da servidora Adriana, que passaremos assim a tratar. O RH da Prefeitura se negou a me informar o nome completo, que seria relacionado à farmácia. Perguntamos, é ela concursada? Encontra-se ela comissionada? Resposta, senhora Adriana Carvalho é servidora concursada e atualmente ocupa o emprego em comissão de diretora de divisão da farmácia. Por fim, nos informar se concursada, qual incumbência a servidora Adriana de tal. No mesmo sentido, se comissionada, quais atividades exerce. As atribuições da servidora estão previstas na lei de número 1206, de 3/12 de 2009. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, ao presidente da Câmara, Dr. Alexandre Amaral. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento das emendas 1 e 2 de 2016 ao projeto de lei 25 de 2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Bela Vista, Gleba B. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 7 de 2016. Projeto de resolução 7 de 2016 altera a resolução 97/97, regimento interno. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Fica acrescido o artigo 95 da resolução 97/97, o regimento fica acrescido no artigo 95 da resolução 97/97, que é o regimento interno, o parágrafo 4º, nos seguintes termos. Parágrafo 4º. É vedada a suspensão da sessão e a utilização do intervalo regimental
para que sejam prestadas homenagens ou realizada a entrega de moções, aplaudindo, apoiando, apelando, protestando ou repudiando qualquer assunto, as quais devem ser processadas pela Secretaria da Câmara na forma regimental. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 22 de junho de 2016, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa. Entendo necessária a alteração para tornar mais dinâmica a sessão, evitando-se assim atrasos desnecessários nos trabalhos das sessões. Eduardo Bosco, vereador. Solicito ao secretário a faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 195/2016, senhor presidente, senhores vereadores. Requero a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Isaura Lourenço, ocorrido no dia 11 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de julho de 2016, Geraldo Atleta, vereador. Passamos, então, ao minuto de silêncio de respeito pelo falecimento da senhora Isaura Lourenço. Solicito ao secretário prossiga com a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Há agora, para leitura, o requerimento de número 196 de 2016, que pediu urgência especial para que nós pudéssemos votar o projeto 29 de 2016, que é o projeto dos mototáxis. Como Vossa Excelência comunicou que vai chamar o projeto em extraordinária para que ele seja votado, eu peço o arquivamento do requerimento. Então, a pedido do autor, fica arquivado o requerimento de urgência e a presidência comprometendo a chamá-lo aí na extraordinária. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 189 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando os problemas relatados pelos moradores da rua Porto Seguro, na Vila Paraíso, quanto à falta de bueiro no meio-fio que margeia a Praça 8 de Março, considerando que as águas das chuvas que descem da rua Porto Seguro ficam empoçadas no referido meio-fio, considerando que o problema já foi relatado no requerimento 293 de 2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de implantação do bueiro no referido local. 2. Caso positivo, quando será realizado. Caso negativo, por que? 8 em 3. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva. 7 de julho de 2016, Beto, vereador. Requerimento 190/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o município dispõe de pouquíssimas atividades de lazer para oferecer a seus munícipes, considerando as constantes reclamações dos munícipes aluminenses pelo fato de a transmissão dos sinais do HF estar constantemente sem funcionar, prejudicando o lazer e a atividade de se informar dos nossos cidadãos. Considerando, com isso, requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Porque os sinais de transmissão da torre HF de alumínio vêm constantemente apresentando problemas. 2. Quais providências que já foram ou estão sendo tomados para que a torre de UHF funcione regularmente. 3. Quem é a pessoa da Prefeitura Municipal que responde diretamente pelo funcionamento da torre do UHF? 4. A partir de quando os aluminenses poderão contar com a regularidade de funcionamento da torre do UHF? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 8 de julho de 2016, Geraldo Atleta, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão do HF já foi um requerimento de minha autoria e continua em total abandono o local onde se mantém a torre de UHF. Já foi um requerimento, a gente já filmou o local, mandou fotos. Então, a gente espera que o senhor prefeito tome providência nesse sentido, porque o local está totalmente abandonado e realmente as pessoas precisam que a UHF funcione no nosso município. São essas minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 190 de autoria do vereador Geraldo Atleta. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos, então, à votação nominal. Raimundo Azevedo.
Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Requerimento 190, aprovado por 8 votos. Prosseguimos, então, com a leitura dos requerimentos. Requerimento 191/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a cidade de Alumínio, infelizmente, não possui até o momento seu hino oficial, considerando que somos abordados por munícipes aluminenses interessados na elaboração do mesmo, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Encontra-se em andamento a elaboração do hino do nosso município? 2. Se negativo, o que está impedindo a elaboração do referido hino? 3. Qual a data prevista para que o município de Alumínio obtenha seu hino oficial? Sala de sessões plenária, vereador Nando Silva, 8 de julho de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Já adianto o meu voto favorável ao requerimento do vereador Renatinho. E eu acho que realmente é uma questão que a gente já discutiu aqui outras vezes no plenário. E nós precisamos ter um hino da nossa cidade. Foi-se falado em concurso, foi-se falado num monte de coisas, mas até agora nós não vimos nenhuma providência por parte do Executivo. Então, que ele atenda ao requerimento do vereador Renatinho, que já tem o nosso voto favorável. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 191/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos, então, à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Eduardo Bosco. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Renatinho. Aprovo. Requerimento 191/2016, aprovado por 8 votos. Passamos ainda na leitura dos requerimentos. Requerimento 192/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há muito tempo existe o anseio dos moradores do bairro Figueiras, bem como de todos os demais bairros localizados na região, com relação à contratação do serviço de conexão à internet. Considerando que no local já existe o serviço de internet, entretanto, esse serviço é insuficiente, tendo-se em vista a demanda local. Considerando que existem muitas crianças e jovens no bairro citado que necessitam desse tipo de serviço de banda larga para que possam fazer pesquisas, trabalhos, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a empresa Vivo Telefônica, solicitando as informações quanto à possibilidade de instalação de equipamento que solucione o problema existente na região. Sala de sessões plenária, vereador Nando Silva, 8 de julho de 2015, Renatinho Watanabe. 8 de julho de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão da Vivo nos bairros rurais e da internet é realmente muito complicada. A gente vem aqui solicitando já há muito tempo e nós não temos nem sequer obtido a resposta da Vivo. A Vivo sequer, em um dos meus pedidos, ela mandou a resposta. Então, a gente espera que realmente ela atenda agora, vereador Renatinho, o seu requerimento, porque essa população precisa que tenha conexão. Hoje em dia, as pessoas trabalham pela internet, elas precisam utilizar a internet. E, infelizmente, nós não temos sido atendidos pela Vivo nesse sentido. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 192/2016, da autoria do vereador Renatinho. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos, então, à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprovo. Requerimento 192/2016, aprovado por 8 votos. Prossigamos, então, com a leitura dos requerimentos. Requerimento 193/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações das mulheres que realizam o exame do Papa Nicolau na rede de saúde municipal quanto à demora da entrega de seu resultado. Considerando que tal exame é de extrema importância para a prevenção do câncer do colo uterino. Considerando que temos notícia de que os resultados estão sendo entregues após 3 meses da coleta do material, que vem causando transtornos para as mulheres que necessitam do exame para a realização de cirurgias em caráter de urgência. Considerando que nos municípios próximos ao nosso, esses resultados são adquiridos com maior presteza. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Qual a empresa responsável pela análise do material coletado nos exames do Papa Nicolau de nosso município? 2. Qual é o tempo médio para o fornecimento dos resultados de tal exame? 3.
a possibilidade de entrega dos resultados com maior presteza. 4. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala das sessões. Plenário, vereador Orlando Silva, 8 de julho de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa é uma situação realmente bem complicada. A gente sabe que o exame de Papa Nicolau é um exame utilizado na prevenção do câncer de útero. Eu tenho várias mulheres que precisam aí fazer cirurgia, estão aguardando o término de todos os exames. E hoje, aqui no nosso município, está demorando 3 meses para o resultado do Papa Nicolau ser entregue a essas mulheres. Então, a gente pede ao senhor prefeito que verifique essa questão e agilize a entrega desses exames, porque essas pessoas precisam do exame até para o agendamento de suas cirurgias. Então, a gente pede que isso seja uma coisa que tenha prioridade, porque a gente aqui já falou muitas vezes sobre a saúde nesse plenário, muitas vezes já usei a tribuna em relação à saúde. Infelizmente, a gente vê aí que o prefeito está dizendo que a cidade está maravilhosa, mas não é isso que a gente vê. A saúde continua com grandes dificuldades, faltando medicamento, demorando a entrega de exames, e a gente precisa que isso seja solucionado. Afinal de contas, câncer é uma coisa complicada, é uma doença séria, e não pode se admitir que um exame demore 3 meses para ser entregue para uma mulher. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 193/2016, autoria da vereadora doutora Ana Paula. Em discussão. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação nominal do requerimento. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 193/2016, aprovado por 8 votos. Passamos à leitura agora do requerimento 194/2016. Requerimento 194/2016, senhor presidente, senhores vereadores, considerando a necessidade de manutenção na estrada municipal Aurora Coelho Serione, parênteses desvio, devido à existência de buraco no local. Considerando que tais buracos colocam os motoristas que ali trafegam em risco de acidente, uma vez que a estrada não tem iluminação, é sinuosa e não tem lombadas. Considerando que, na tentativa de desviar dos buracos, os moradores acabam adentrando na contramão de direção, fato que pode acarretar colisão frontal contra outros veículos. Considerando que a necessidade de manutenção na referida estrada é rotineira, tendo-se em vista o grande tráfego de veículos no local. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de fazer a manutenção realizar a operação tapa-buracos na estrada Aurora Coelho Serione? 2. Se sim, quando? 3. Caso negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 8 de julho de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa estrada Aurora Coelho Serione é a estrada do desvio. É uma estrada que a gente precisa que tenha uma manutenção constante. Porém, toda vez que se realiza o tapa-buraco naquele local, acho que não é feito de acordo na forma necessária e vive aprofundando novamente. Essa semana, eu passando por lá, eu fui desviar do buraco e quase que sofri um acidente. E a gente vem pedindo isso aqui com muita constância. Eles vão, realizam o tapa-buraco, dali 15, 20 dias, o buraco está lá novamente. Então, a gente pede ao senhor prefeito que faça a operação tapa-buraco na estrada do desvio, mas que faça com qualidade, porque o que a gente está vendo é que tapa numa semana e dali 10 dias o buraco está lá novamente. Então, que faça essa operação tapa-buraco com qualidade, porque aquilo ali oferece risco às pessoas que transitam naquele local. E são muitas pessoas que trafegam ali pelo desvio. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 194/2016, a vereadora Ana Paula. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos então à votação nominal. Raimundo Azevedo. Da delegacia aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 194, aprovado por 8 votos. Passamos agora à leitura das indicações.
Indicação 30/2016. Solicita reparar fundamento da pavimentação junto ao meio-fio, no trecho do número 250 ao número 280 da Rua José Pires de Arruda, no Granja Modelo. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 31/2016. Solicita construir campo de areia para atividades esportivas e de lazer no bairro Areia Branca. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 32/2016. Solicita que seja realizado serviço de cascalhamento e passagem de máquina na rua Dr. Augusto Thompson, na Vila Fepasa. Renatinho Watanabe, vereador. Lido. Passamos então ao tema livre, onde teremos o prazer de ouvir o pronunciamento do vereador Augusto Canto, que dispõe do uso da palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, vereador doutor Alexandre Amaral, mesa diretora, nobres pares, população presente, internauta, o nosso boa noite, costumeira boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar, fiquei também, eu vou roubar um pouquinho as falas do vereador Eduardo da delegacia na passada, né? Fiquei ali me remoendo, falo, não falo, mas eu resolvi falar, não tem como deixar passar em branco esse desrespeito com o povo aluminense, que foi a revista distribuída pela equipe do prefeito municipal de Alumínio, José Tizeu, nessa semana, diga-se de passagem, distribuída de bairro em bairro, de casa a casa do município, contando algumas realizações, né? Realizações do senhor prefeito ao longo desses 4 anos. E eu tomo a liberdade de comentar algumas questões aqui, poucas, mas eu quero comentar sim. A começar pelo próprio material, né? Isso não é um material barato. Quem trabalha na indústria gráfica sabe que é pesado fazer 5, 6 mil edições em papel couché com 30 páginas, mas isso não é um problema nosso, né? Isso é um problema aí de outras empresas, outras pessoas, não nosso. Mas sim, aqui a gente precisa começar a folhear e ver o porquê que causou tanta estranheza da população. Causou tanto repúdio da comunidade, porque com quem eu conversei, excelência, independente se era simpatizante ou não dizer, criticou. Raras as pessoas, pelo menos de minha parte, eu não conversei com ninguém que falou, não, de fato o que está lá foi realidade. E não podia ser diferente, porque é um prefeito que se gaba, senhores, de numa gestão de 4 anos, serviu 4.000 refeições por dia na merenda escolar, né? Se isso é uma realização, isso é obrigação do prefeito municipal. Servir merenda escolar é obrigação. Nós estamos no estado de São Paulo, um município rico, vai se gabar de servir refeição em escola? É absurdo, é ridículo. Poderia falar aqui uma série de outras coisas, de aprimoramento, mas não, nós servimos 4.000 refeições. Pô, pera lá, meu amigo, é obrigação sua, está lá para isso. Reforma e melhoria em escola. Nós já debatemos aqui diversas vezes o projeto de lei, costumeiro de final de ano, de pintura escolar, né? A melhoria é pintura, Eu questionei, inclusive via requerimento isso, de um ano para o outro seguinte, ter o mesmo tipo de manutenção, né? Que é a troca da fiação elétrica. Como é que você vai saber se foi trocado ou não foi trocado uma fiação elétrica de escola? Mas essa é a manutenção realizada. Investimentos garantem futuro das novas gerações. Puta vida, aí é de lascar, né? O que está sendo preservado e o que está sendo dado de condições para as novas gerações de alumínio? Quais são as oportunidades criadas, né, de emprego, de estudo para as novas gerações de alumínio? Agora, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer, que de fato é um governo de futuro. Todas as questões aqui, vereador Renato Watanabe, são no futuro, né? Uma creche nova vem aí. Nós estamos no final do 4º ano de mandato. Uma creche nova vem aí. Quando que vai sair isso aí? Já era para estar aí pelo menos 2 anos atrás. Pô. O governador veio há 2 anos atrás e falou, Alumínio tem uma creche nova aí, prefeito, é só capitalizar o recurso. Mas a creche vai vir. O governo é de futuro. Vereador. Pois não, excelência. E você vê, né, uma creche nova vem aí, isso é prestação de contas ou é uma campanha antecipada, uma promessa? Isso que é importante que fique claro, porque prestação de conta é uma coisa, né? Promessa é outra, isso é promessa. Está mais caracterizado um crime eleitoral aí, passivo de representação. Só as minhas considerações.
Excelência, o crime eleitoral se faz presente aqui em diversas partes, inclusive na divulgação do número 45, né, que, no meu entender, também se configura como crime eleitoral. Mas, então, a creche vem aí, o SESI vai ser inaugurado, a água vai ser elevada para 6 mil habitantes, o laboratório vai ser inaugurado em Alumínio, quer dizer, tudo futuro, é um governo de futuro mesmo, né? É tudo para o futuro, nada para o presente. Nada para o presente. Essa questão do laboratório, poxa vida, já podia ter sido feito, quer dizer, já tinha lá a estrutura física, era só guarnecer, por que não foi feito? Mas eu vou seguindo aqui pelo meu relato, Excelência, só para não perder a... Tiseu recuperou e investiu em saúde. Nem remédio básico no posto de saúde nós temos, no pronto-socorro. Nós temos falha no ato de compra, né? Talvez não seja nem, mas é uma questão interna ali de gestão, não chega medicamento no pronto-socorro. Não chega medicamento no pronto-socorro. Então, dizer que recuperou a saúde, dar oportunidade para todos. Aqui eu faço questão de fazer um parênteses. Não foi para todos. Não foi para todos a oportunidade, foi para poucos. Foi para alguns. A gente sabe quem teve a oportunidade, né? É explícito, o cidadão que nos assiste também sabe quem teve a oportunidade. Não foi para todos, não foi para todos, para alguns. Que usaram bem essa oportunidade, meu caro Messias, usaram bem. Né? Quem trafega pela Raposo vê. Água para 6 mil pessoas em 22 bairros da zona rural. Senhores, me diga uma pessoa atualmente que tem água no bairro rural, do lado do Colibri, do Figueiras, do Oncinha, encanada. Hoje, uma pessoa. Não tem uma. Não tem uma. Mentirosa a revista, mentirosa. Desafio permanente da manutenção da cidade. Quem trafega pela área rural, o vereador Raimundo está aqui, sabe disso. Quem trafega pela área rural da cidade, as estradas todas abandonadas, se recebem manutenção, recebem de modo inadequado. Hoje foi lido de novo, pela enésima vez aqui, requerimento sobre a rua Madre Paulina, onde 2 córregos estão se encontrando no meio da rua, tem um caminho só para passar, um caminho para passar, e não é feito nada. Então, manutenção permanente na cidade, nós tivemos de novo o caso da enchente, é certo, que foi uma questão que até extrapolou a competência municipal, né? Quer dizer, a questão veio de Cotia para cá, mas poderia ter sido feito, sim, uma preventiva de modo a amenizar o reflexo da enchente no município. Poderia. Mairim que fez. Mairim que o volume de água lá, quer dizer, foi grande também, mas o alagamento não causou tanto estrago quanto causou em Alumínio. Por quê? Porque teve preventiva. Aí fala diversas parcerias, quer dizer, fala a parte de esportes, a única realização no esporte são as parcerias, né, com a associação e com a liga, porque da prefeitura mesmo não tem. O que a prefeitura fez para o esporte? Fez contra, né? Não inscreveu o karatê, não inscreveu a capoeira, deixou o esporte, o futebol esmerecer, basquete, futebol. Publicaram uma foto da pista do skate aqui, senhores e senhoras, que sinceramente eu vou mostrar para os senhores, oportunamente, que essa foto é falsa. Né? A pista do skate não está desse jeito. Não recebeu, senhores, nenhum tipo de reparo a pista de skate. Ela continua sendo palco de tráfico de droga, de prostituição e de outras questões mais, menos a prática esportiva. E dizer que houve manutenção e publicar uma foto dessa aqui, desculpa, é mentir para a população mesmo, né? Descaradamente. Descaradamente. Bom, o ginásio Paulo Jacó de Oliveira, nós já tivemos lá, vimos a questão da própria, não é nem goteira, enxurrada que caía lá do telhado, igualmente escola de música e biblioteca, que sem manutenção alguma perecem também nos dias de chuva, assim como as escolas municipais, o rodovalho, nós temos uma classe lá que já é apelidada de cachoeira, né? Está lá. Escorre água pela parede de maneira ininterrupta durante as chuvas. Tudo isso, senhoras e senhores vereadores, para dizer que nós entramos na fase mesmo do tudo ou nada. Nós vimos que o prefeito Tiseu, de fato, eles devem estar bem acuados. Para fazer uma propaganda enganosa dessa aqui e querer enfiar a goela abaixo da comunidade é ridículo. É ridículo. É tentar salvar o mandato, né? Mostrar um serviço que não foi feito em 3 anos e meio,
fazendo parecer que está sendo feito aí em 3, 4 meses, na reta final. Vamos botar equipe na rua, vamos fazer dia da faxina, aluga caminhão aí, fatura para tal empresa aí, vamos tocando a coisa para frente, porque precisa mostrar serviço, precisa mostrar que nós estamos parecendo, pelo menos, que estamos trabalhando. Essa é a impressão que a gente tem, e graças a Deus, senhores, graças a Deus, pelo comentário que a gente escuta na rua, não é só impressão nossa não, vereador Eduardo, é da comunidade. A comunidade percebe isso. Não adianta tentar enfiar a goela abaixo. Não adianta tentar enfiar a goela abaixo isso. Senhor presidente, eu lamento mais uma vez ter que usar a palavra para discorrer de um assunto tão triste como esse aqui, de mais um desrespeito para com a comunidade. Mas eu encerro aqui minhas palavras. Mais uma vez, não vou nem repudiar, mas lamentando o material, lamentando a tentativa de enganar a comunidade e, certamente, e oportunamente, nós vamos mostrar alguns pontos que faltam completamente com a verdade nesse material. São essas considerações. Ouviremos agora o vereador Eduardo da Delegacia, que também terá os 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio que aqui nos acompanha, internautas, boa noite a todos. Primeiro, saudar aqui o presidente por trazer já a votação o projeto dos mototaxistas, que tem afligido aí a comunidade dos taxistas, né? Ocasião que a gente espera derrubar esse projeto, rejeitando, porque a prefeitura é incapaz de fiscalizar qualquer tipo de serviço público. Um serviço desse, que eu entendo que é perigoso, pode expor muitas pessoas a risco de acidente, eu acho que tem de ser, no momento pelo menos primário, como esse, de baixa fiscalização, rejeitado. Então, parabenizo a Silência por trazer esse projeto hoje à votação, tendo-se em vista aqui a presença de muitos taxistas aqui, né? Na hora da votação, acho que vou discuti-lo, mas o meu voto eu adianto já como contrário ao projeto de lei. Pegar o gancho do vereador Augusto Canto aqui, uma coisa que eu vi, pra você ver como eles são mentirosos, e até para mentir são ineficientes. Eu acho que até para mentir a pessoa devia ter um pouco de capacidade, mas nem para isso eles têm. Para isso são ruins de serviço. Na parte dessa questão de convênio, no último parágrafo da página 24, fala assim, ainda na área do esporte, a prefeitura tem garantido apoio aos campeonatos de futebol de campo promovidos pela Liga Desportiva Luminense, auxiliando a arbitragem, premiação e a cessão de espaço para os jogos. Requerimento 147/2016, de minha autoria. Requerimento foi feito em 6 de junho de 2016. Item A. É possível restabelecer, a partir de agora, o pagamento total das taxas de arbitragens em favor dos clubes de futebol amador de nossa cidade? Resposta do prefeito. Poderá ser objeto de estudo. E não vamos nos apegar ao total, porque a prefeitura também não faz o parcial. É rateio. Falei aqui na sessão passada. Os atletas se juntam, cada um dá um pouquinho e paga a taxa de arbitragem em favor da Liga Desportiva que apita o jogo. Mas o prefeito aqui fala na página 24, que paga, que auxilia a arbitragem. Mentira. Mentira, ó. Isso aqui é o plano de governo? Não. Isso aqui é a campanha do prefeito Tiseu. Esse, campanha de Tiseu. Isso aqui é o requerimento que o prefeito assina, documento público. Documento público. Fala que vai estudar a possibilidade. Vai estudar a possibilidade. Sabe como que o prefeito Tiseu olha para a comunidade esportiva? Com desprezo. Porque tempos atrás, o Pepe, que é um conhecido do time São Sebastião, que Natinho conhece bem, porque é um incentivador do time, foi conversar com o Valdir, para ver essa possibilidade de pagamento das taxas de arbitragem para todos os times, não só para o São Sebastião. Encampou, foi à frente pedir. E o que o Valdir falou para ele, quando recebeu? Quem pariu que crie. É assim que olha para os times do futebol amador. Aí agora, para fazer média, devia colocar foto dos times que ele ajuda com a taxa de arbitragem aqui. Ele vem e fala na página 24, da campanha antecipada que ele faz aqui, com Alumínio Acontece 45, com o número do prefeito Tiseu já. Ele fala que aqui, está escrito aqui, ó, que eles auxiliam na arbitragem. Mentiroso. Falei aqui, não tem mais adjetivo para usar. Mentiroso. Num tempo desse, com não sei quantos mandatos, vindo num desespero desse inventar a história. Isso aqui está mais caracterizado, porque tem 2 documentos.
Um que ele faz a suposta prestação de conta e outro um documento público endereçado à Câmara Municipal em resposta de requerimento que ele está estudando a possibilidade. Vai estudar sim, vai estudar nada. Vai estudar nada. Enquanto continuar aí, as coisas vão continuar desse jeito, vereador. Eu, para falar bem a verdade, eu fui folheando e vi. Esse aqui foi uma coisa que, a hora que chegou no esporte, eu falei, deixa eu ler com atenção isso daqui. Né? Se vangloriar de dar lanche e transporte, eu sei quantas vezes bateram na porta de casa porque o motorista não queria atender os projetos que tem na cidade. Eu sei. Eu posso dizer quantas vezes, no desespero, estavam correndo atrás aí. De que as crianças estão esperando 8 horas da manhã e não tem ônibus. Ou porque esqueceu ou porque não quis mandar. Entendeu? Eu sei de história aí que parece que é a favor que está fazendo para a comunidade desportiva quando o convênio já versa sobre isso. Então a gente sabe do que acontece do esporte porque a gente atende muita gente relacionada a isso. Então, isso aqui faz de conta. Isso aqui faz de conta. Talvez tenha servido para alguma coisa, para tirar o prefeito de Angatuba para vir tirar foto na cidade. Se é que já não montou a foto dele e colocar o que está aparecendo aqui. Então hoje eu não vou me estender, porque não vale nem a pena. Não vale nem a pena. A resposta para quem está vendo a campanha do prefeito Tiseu está no Face, de quem tenta levantar e colocar lá. A pessoa coloca, estamos com o prefeito Tiseu. E olha o que está escrito embaixo. Vai lá, olha item por item do que está escrito. Manda o prefeito olhar. Alguém lê para ele lá para ajudar. Faz isso. Lê para ele os comentários que está escrito, para ele perceber. Sabe, é uma pena. Pessoa na idade que está, com a história política que tem da cidade, e ficar sendo usado de marioneta do filho para disputar uma eleição. A impressão que eu tenho é que estiver no respirador. Se estiver no respirador, nas últimas, vai fazer sair candidato para o projeto de poder do filho dele. Só minhas considerações por hoje, presidente. Não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Então fica suspenso o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos direto à ordem do dia, onde teríamos a discussão única do projeto de lei 25/2016, que sai da ordem do dia por conta da apresentação de emendas por parte do vereador Eduardo da Delegacia. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de resolução 7/2016, discussão única do projeto de lei 25/2016 com emendas, discussão única do projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano de alumínio, e discussão do projeto única do projeto de lei 31/2016, que altera a lei municipal 1071, de 19 de junho de 2008. Não temos ninguém inscrito hoje na Tribuna Livre, e antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão para daqui a 2 minutos para deliberação, discussão única do projeto de lei 29/2016, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de mototáxi em alumínio e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar na apresentação, damos a mesa por encerrada. Damos início à 115ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em prosseguimento no artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Salmo 131, versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de toda a sua mansidão. Passemos agora à Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Agora, o Estatuto de Direito da Criança e dos Adolescentes, artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 29/2016, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de mototáxi no município de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto. Mensagem 29/2016, excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos a elevada deliberação de estabilidade, projeto de lei 29/2016, que disciplina a regulamentação da atividade de mototáxi no município de Alumínio.
Referida regulamentação vem atendimento à Lei Federal de número 12.009 de 2009, observando leis como as resoluções do CONTRAN. A pretendida regulamentação vem ao anseio de novas oportunidades no mercado de trabalho e busca extinguir eventuais trabalhadores clandestinos neste tipo de profissão. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar no caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, ao presidente da Câmara, Dr. Alexandre Amaral. Projeto de Lei 29 de 2016, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de mototáxi no município de Alumínio e da Altas Providências. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio. No uso e gozo de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o serviço de mototáxi no município de Alumínio, destinado ao transporte individual de passageiros e que obedecerá aos critérios estabelecidos nesta lei, nas formas federais e estaduais. Artigo 2º. Para o disposto nessa lei, considera-se um mototáxi, serviço de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor de aluguel tipo motocicleta. 2. Mototaxista, motorista profissional, devidamente inscrito no cadastro de contribuintes no município que exerce atividade de transporte de passageiros com uso de motocicleta através de autorização prévia. 3. Ponto. Local pré-fixado, sempre em praças públicas ou outros locais públicos para o estacionamento de motocicleta. 4. Cadastro. Registro dos condutores mototaxistas e das motocicletas utilizados no serviço de mototáxi. 5. Alvará. Documento que autoriza determinada motocicleta de propriedade do mototaxista a servir-se de instrumento de transporte de passageiros nos serviços de mototáxi. Artigo 3º do serviço de mototáxi. Fica estabelecido no município de Alumínio o limite de um mototaxista para cada 5.000 habitantes, baseados nos dados do IBGE. O serviço de mototáxi poderá ser explorado por pessoas físicas, devidamente inscritas no cadastro de contribuinte municipal. Artigo 4º. Cabe ao mototaxista as seguintes exigências: ser o único responsável, civil, penal e administrativo, por quaisquer danos e prejuízos causados a terceiros. Manter dependência adequada com estacionamento para atendimento da população. Observar o horário de prestação de serviço das 6 às 24 horas. Firmar contrato de seguro para seus passageiros. Artigo 5º. Sem prejuízo do artigo anterior, devem os mototaxistas atender as seguintes normas. 1. Transportar somente um passageiro de cada vez, devendo ambos utilizarem os equipamentos de segurança exigidos por lei federal e normas regulamentadoras. 2. Uso por parte do passageiro de touca protetora descartável fornecida pelo mototaxista. 3. Não permitir o transporte de passageiros menores de 18 anos. 4. Não transportar bagagens que venham a comprometer a segurança do condutor e do passageiro e de terceiros. 5. Não permitir o transporte de passageiros gestantes. 6. Não permitir o transporte de passageiros visivelmente embriagados ou de quem, de qualquer forma, possa colocar em risco a integridade física deste e do mototaxista. 7. Dirigir a motocicleta de moto a propiciar absoluta segurança ao passageiro. 8. Não ultrapassar a velocidade máxima permitida. 9. Manter o farol baixo ligado, independente do horário quando em trânsito. 10. Manter a motocicleta em bom estado de conservação e segurança. Artigo 6º. Quando em trânsito, desde que solicitado, poderá o mototaxista estacionar para atendimento em qualquer local da zona urbana, observando os locais com proibição expressa sinalizados por placas ou aqueles que se encontram elencados no CTB. Artigo 7º. Somente será concedido alvará para uso do mototaxista que dispõe essa lei, os veículos apropriados às características do serviço e que satisfaçam a especificação, normas e padrões técnicos estabelecidos, observando: 1. Os veículos dotados de motores com potência de A, mínima de 125, máxima de 500 cc. 2. Ter no máximo 7 anos de vida útil. 3. Estar com documentação em ordem e atualizada. 4. Estar licenciada e registrada no órgão de trânsito do Estado, na categoria aluguel para transporte de passageiros. 5. Estar com vistoria técnica atualizada quando das condições de uso da motocicleta. 6. Ter placa de identificação da Prefeitura. 7. Possuir protetor para pernas, motor e aparador da linha de antena. Artigo 8º. Para o exercício das atividades previstas no artigo 1º é necessário: 1. Ter completado 21 anos. 2. Possuir habilitação de pelo menos 2 anos na categoria A. 3. Ser aprovado em curso especializado nos termos da
regulamentação do CONTRAN. 4. Usar colete de segurança com identificação do mototaxista e logotipo mototáxi. E capacete dotados com dispositivos retroreflexivos. 5. Documentação de identidade. 6. Documentação de cadastro de pessoa física. 7. Estar em dia com obrigação militar eleitoral. 8. Atestado médico de sanidade física e mental. 9. Comprovante de inscrição junto ao cadastro de contribuintes da Prefeitura. 10. Comprovante de residência. 11. Certidões negativas criminal e atestado de antecedentes criminais renovável a cada 5 anos. Capítulo 5, do alvará e da licença. 9. O alvará de licença será expedido pelo setor competente da Prefeitura. Artigo 9. Inciso 1. Desde que atendidas as seguintes exigências. Inciso 1. Comprovação de que o interessado está devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do município, com a comprovação de regularidade com a Fazenda. 2. Comprovação através de documentação das exigências relativas às motocicletas e dos condutores, conforme artigo 7º e 8º. Parágrafo único. O interessado em se cadastrar para mototaxista não poderá exercer outra atividade remunerada, sob pena de cassação da licença. Artigo 10. A validade do alvará de licença será de 1 ano, podendo ser renovável por igual período, desde que atendida todas as exigências constantes à lei. Das penalidades. Artigo 11. A inobservância das obrigações instituídas na presente lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades. 1. Advertência. 2. Multa de 50 a 100 o firma. 3. Suspensão temporária da permissão. 4. Cassação da permissão. Parágrafo único. O mototaxista punido com a pena de cassação de registro estará impedido de prestar serviço de mototáxi no município. Artigo 12. Caberá a pena de advertência quando o mototaxista infringir os dispostos nos artigos 2 e 3 do artigo 4º, 1 e 6 e 9 do artigo 5º e 4 do artigo 8º. Artigo 3º. As penas de natureza pecuniária são aplicáveis aos permissionários mototaxistas e aplicar-se-ão somente quando este for reincidente, sem prejuízo das demais penalidades. Artigo 14. A pena de suspensão temporária da permissão acarretará a apreensão do respectivo documento durante o prazo de duração da pena ou até que seja efetiva sua regularização. Parágrafo 1º. Havendo reincidência, o prazo aumentará em 2/3, sem prejuízo da aplicação de multa pecuniária prevista no artigo anterior. Artigo 15. Será aplicada a pena de suspensão temporária com apreensão do documento até efetiva regularização, a infringência dos artigos 4 do artigo 4, inciso 4 do artigo 4º, 7, 8 e 10 do artigo 5º e 1 a 6 do artigo 7º. Será aplicada a pena de cassação, artigo 16, da permissão quando o motorista apresentar documentos ou prestar informações falsas para atender a qualquer exigência da lei. For condenado definitivamente por crime culposo, se reincidente num período de 5 anos. For condenado definitivamente pela prática de crime doloso. 4. Não apresentar documentação referente à motocicleta a ser utilizada como mototáxi, nem colocá-la em atividade no ponto no prazo de 30 dias. 5. Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada, deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 6. Abandonar a atividade. 7. Exercer as atividades descritas nesta lei com menos de 21 anos. 8. Infringir os incisos 1 a 3 do artigo 8º desta lei. 9. Demais casos em que se enquadre o fato como falta gravíssima. Ao permissionário, parágrafo 1º, punido com pena de cassação, somente poderá ser outorgada a nova permissão após 5 anos. Parágrafo 2º, a pena de cassação será aplicada através de decreto executivo. Parágrafo 3º, considera-se abandono da atividade a paralisação do serviço de transporte individual por mais de 60 dias consecutivos ou 90 dias intercalados no período de 1 ano. Parágrafo único, a suspensão temporária permanecerá até regularização. Artigo 17. Os mototáxis serão submetidos obrigatoriamente a uma vistoria anual. Artigo 18. A motocicleta que circular em más condições de funcionamento, segurança e higiene, conforto e conservação, será retida de circularização com a suspensão e apreensão do documento e permissão somente poderá retornar ao trabalho mediante nova vistoria. Artigo 19. Em caso de substituição, a nova motocicleta deverá ser submetida à prévia vistoria. Parágrafo 1º. A motocicleta poderá ser substituída com ressalvas pelo permissionário mototaxista, desde que a idade mínima seja de 7 anos de fabricação.
Parágrafo 2º, as ressalvas serão apresentadas oportunamente sobre critério da administração pública. Artigo 20. É defeso frota de mototáxi deste município possui idade superior àquela fixada no limite do parágrafo 1º do artigo antecedente. Artigo 21. A documentação de arrecadação e vistoria será preenchida por fiscal, que atribuirá os conceitos B de bom, D de defeituoso e F de faltante aos itens vistoriados. Artigo 22. Serão vistoriados os seguintes itens: capacete, protetor de pernas do motor, aparador de linha de antena que corta pipas, colete de segurança com identificação, espelhos retrovisores, farol dianteiro, lanterna de cor vermelha na parte traseira, lanterna de freio de cor vermelha, iluminação de placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro, velocímetro, buzina, pneus que oferecem condições mínimas de segurança, dispositivo destinado ao controle de ruído no motor e fumaça. Os pontos de estacionamento. Artigo 23. Estacionamentos serão fixados pela Prefeitura através de decreto. Parágrafo 1º. Os pontos de estacionamento serão somente de categoria passageiro. Parágrafo 2º. Os pontos de estacionamento terão suas instalações padronizadas, contendo obrigatoriamente placas sinalizadoras, telefones, abrigo de espera para usuários, quando o caso, demarcação de solo. Inciso 5º. Em cada ponto deverá haver uma lista em local visível com o nome dos permissionários mototaxistas ali inscritos. Artigo 24. Qualquer ponto de estacionamento poderá, a todo tempo, a juiz da administração pública, atendendo ao interesse público, ser extinto, transferido, aumentado ou diminuído na sua extensão, reduzido ou ampliando o limite de veículos autorizados para nele estacionar. Artigo 25. A transparência do alvará de estacionamento de um ponto para o outro somente se dará transferência, a requerimento do interessado. Artigo 26. Para a criação de novos pontos, deverá ser obedecido um raio de 400 metros de distância, exceto dos já existentes. Parágrafo único. Aplica-se disposições nesse artigo no que se refere às distâncias dos pontos de mototáxi em relação ao ponto de táxi de veículos já existentes no município. Artigo 27. Os permissionários mototaxistas deverão organizar-se e empenhar-se no sentido de ser mantida a ordem e a disciplina nos pontos de estacionamento. Artigo 28. Qualquer ato de perturbação da ordem e desobediência aos dispositivos legais implicará na aplicação das penalidades aos infratores. Artigo 29. A Prefeitura Municipal organizará e fiscalizará o funcionamento dos pontos mototaxistas. Artigo 30. Ressalvada a possibilidade de uso da telefonia móvel, conforme previsto no artigo 3º e artigo 23, nos pontos de estacionamento será permitida a instalação e permanência de aparelhos telefônicos sem qualquer ônus à Prefeitura. Artigo 31. A transferência desses telefones poderá ser permitida a pedido do coordenador ou da maioria dos permissionários. Parágrafo único. Cada ponto poderá ter um coordenador, a ser escolhidos pelos permissionários. Artigo 32. Os telefones instalados nos pontos de estacionamento destinam-se ao uso de todos os permissionários mototaxistas, aos quais deverão concorrer, com cotas partes iguais para cobrir as despesas de manutenção do aparelho. Artigo 33. Caberá recurso das decisões que apliquem penalidades. Parágrafo único. O recurso será interposto diante petição fundamentada, redigida ao prefeito municipal no prazo de 15 dias, a contar da data em que o requerente tiver conhecimento do ato recorrido. Artigo 34. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Alumínio segundo as regras jurídicas. Artigo 35. Os profissionais já em atividade terão prazo de 6 meses a partir da vigência desta lei para se adequarem aos seus requisitos. Artigo 36. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 37. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 3 de junho de 2016. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei. Propõe o chefe do executivo projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi. Referido serviço já está previsto em lei federal. A única ressalva pela ilegalidade é quanto aos artigos 35, que preceitua que os profissionais já em atividade terão 6 meses, a partir da vigência da lei, para se adequarem a seus requisitos. Por essas razões, com a ressalva apresentada, entendemos que nada obsta à apreciação do projeto de lei, ora analisado pelos nobres edis, pois entendemos que o mesmo encontra-se perfeito. Para sua aprovação, são necessários os votos da maioria simples dos nobres edis e devendo ser submetido a uma única fase de discussão e votação, tudo conforme os artigos 272, 259 do Regimento Interno,
respectivamente, salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio 11 de julho de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de julho de 2016, Eduardo Delegacia, presidente, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 11 de julho de 2016, Renatinho Watanabe, presidente, Geraldo Atleta, membro, Eduardo Bosco, membro. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 29 de 2016. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, apenas para dizer que eu não teria problemas em aprovar um projeto desse, caso ele fosse tratado de outra maneira. Caso houvesse uma discussão com a Câmara Municipal antes, por exemplo, fala ali em condições, manter a motocicleta em condições de rodagem. Isso é completamente subjetivo, né? Como é que nós vamos fiscalizar? O que é? É subjetivo, não está definindo critérios. E aí também a segurança fica subjetiva. Não acho que a maneira que isso aportou aqui tenha sido correta, né? Não sou contra em criar novas frentes aí, nós sabemos que a crise bate a porta de todo mundo, seria importante ter outras maneiras aí do pessoal fazer o seu recurso. Mas a maneira que isso aportou, a redação desse projeto, nos leva a rejeitá-lo. A maneira com que ele foi posto pela Prefeitura. São essas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 29 de 2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Lars, presidente. Opa, vamos ver se agora. Acho que está fazendo lá, né? Projeto de lei reprovado por 8 votos. Nada mais havendo tratado na apresentação, damos a mesa por encerrada.